Dr. Odacir Klein, para o seu comentário semanal aqui no nosso programa. Já destacando de cara, doutor Odacir, acabou passando o projeto, aquele que coloca o Rio Grande do Sul na mesma condição de exigibilidade dos defensivos do restante do Brasil, né? Como é que o senhor avaliou isso aí? Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Alex. Nós tivemos, com a tramitação desse projeto, uma lição de forma de condução do conjunto das forças que querem que nós tenhamos avanços com responsabilidade. Nós tínhamos aquilo que eu já mencionei em 2 comentários anteriores, uma legislação inteiramente esdrúxula, porque uma lei de 1982 previa que o produto, para ser autorizado aqui no Rio Grande do Sul, tinha que estar autorizado no país de origem. O país de origem é muito vago. E nós tivemos, depois dessa lei de 82, aquilo que eu já repeti aqui no comentário, a Constituição Federal, lei que estabeleceu que para registro precisa passar por Anvisa, IBAMA, Ministério da Agricultura, e o Rio Grande do Sul continuava com esse dispositivo arcaico. Há uns anos, o deputado Ronaldo Santini entrou com um projeto de lei de origem parlamentar para revogar esse dispositivo e a própria mídia triturou. O parlamentar tomou a iniciativa e muito mal abordou o conteúdo do projeto. Era desinformação, sem dúvida nenhuma. O projeto, naquela ocasião, não teve condições de prosperar e, posteriormente, no governo Sartori, o então secretário Hernani Polo, juntamente com as entidades, começou a mobilizar para que nós tivéssemos uma correção. À época, se chegou à conclusão que não tinha como apresentar um projeto de lei, mas que o ideal seria, já que o projeto talvez tivesse dificuldade na Assembleia, seria tentar corrigir o assunto por decreto. O governador baixou um decreto e foi interpretado em áreas internas do serviço público de uma forma equivocada e dando a entender que o decreto não regulamentava de forma eficiente a lei. Houve um grupo de parlamentares que passou a se mobilizar. Eu destaco, já nesta legislatura, o presidente da Assembleia, o deputado Hernani Polo, à época, deputado Edson Brum, deputado Turra, deputado Elton Weber, então deputado, agora prefeito, Fábio Branco. Diversos parlamentares começaram pela via legislativa a se movimentar e isso teve também uma forte movimentação das entidades. Farsul, o presidente Gedeão, com o Domingos Velho, na área parlamentar, o Luiz Fernando Pires, o Marcelo Camardelli, todos eles trabalhando muito, junto com a FETAI, com o presidente Joel, com os vice-presidentes, Carlos Joel da Silva, os vice-presidentes, a Federarroz, a FECOAGRO, a FUBRA, as mais diversas entidades, a Associação dos Cerealistas, se movimentaram também e o governador mandou um projeto de lei em regime de urgência para que o assunto fosse apreciado. Nós tivemos mobilização, as empresas que atuam no setor representadas pela sua entidade nacional, a CropLife, também se mobilizou intensamente. O presidente Christian Lobauer coordenou essa atividade e com isso nós conseguimos que o projeto tramitasse tranquilamente na Assembleia, inclusive com audiências públicas em que pese o regime de urgência, transitasse tranquilamente. As forças contrárias fizeram mobilizações sem repercussão, a mídia foi neutra e informativa, e com isso se conseguiu um resultado de 37 votos favoráveis contra 15 desfavoráveis. Isso, na minha ótica, demonstra o quê? Primeiro,
Segundo, enfrentar articuladamente. Terceiro, ter argumentos para se contrapor às reações desinformadas ou fanáticas contrárias. E articuladamente avançar. Foi o que nós conseguimos com este projeto. É muito importante porque tira o Rio Grande do Sul daquela condição de diferente das outras unidades da federação e com uma dificuldade que as outras unidades da federação não tinham. Essa questão de país de origem é uma questão muito sem sentido. Nós não podemos ser regulados pelo que ocorre no exterior. Nós temos que ser regulados por aquilo que nós temos de legislação interna e brasileira, e que é uma legislação rígida, que é uma legislação dura. Então, na verdade, Alex, nós tivemos uma grande vitória nesta semana, não só pelo conteúdo aprovado, mas pela mobilização dessas forças que conseguiram fazer com que nós chegássemos ao resultado que chegamos. Pois é, doutor, eu vi, o discurso atrasado, aquele que mal informa, sempre existe, né? Tivemos até mobilização também em frente à Assembleia Legislativa, mas eu também achei essa diferença aí com uma folga muito grande, eu achei com uma folga muito grande realmente. Nós temos a questão indígena aí, demarcação de terras também, que houve protestos lá em todo o Rio Grande essa semana, não sei se o senhor acompanhou. Acompanhei, e a questão indígena está mais aprofundada a discussão na área federal, na legislação federal. Eu sou de uma região em que nós tivemos algumas questões problemáticas referentes a áreas indígenas. No meu município natal, que é Irebango, inclusive havia uma antiga área indígena que posteriormente no governo Brizola, governo estadual, os indígenas foram levados para outras áreas e as terras vendidas, e anos depois houve mobilização e as terras terminaram sendo devolvidas aos indígenas. Eu tenho um ponto de vista. Nós temos um marco para isso e está procurando ser regulado bem na legislação federal. Este marco é a Constituição Federal. Aquela questão de terras tradicionalmente usadas por indígenas tem esse marco da Constituição Federal de 1988. O que em 1988, à época da Constituição, não era ocupada por indígena, na minha ótica não tem por que ser considerado como terra indígena. Porque senão nós teríamos assim considerado todo o território nacional. É um assunto que tem mobilização aqui no Estado, mas que, na verdade, essas soluções são soluções mais de ordem federal, tanto na área do Judiciário, no Supremo Tribunal Federal, como na área do Legislativo. Deixa eu aproveitar a sua experiência aqui para falar sobre um assunto bem atual, doutor Odacir. E aqui a gente vai lembrar, eu vou fazer essa pequena recuperação aqui para contextualizar a pergunta que eu vou lhe fazer. Final da década de 80, Collor, caçador de Marajás. Depois de 93, Fernando Henrique Cardoso, o homem que terminou com a inflação. Depois vem o metalúrgico que emergiu e conseguiu ser presidente da República. Depois veio a ex-guerrilheira Dilma Rousseff e agora, por último, o mito Jair Bolsonaro. O senhor acha que esse ingrediente que o governador colocou esta semana em baila poderá ter desdobramento para o processo eleitoral do ano que vem? Eu digo, logicamente, a declaração de Eduardo Leite, que assumidamente se declarou gay essa semana? Alex, antes de te responder a pergunta, eu quero chamar a atenção para um detalhe. Sim. Você mencionou todos os eleitos. E nesse interregno dos eleitos, eu convivi com o melhor presidente da República, eu já disse isso no programa. O Brasil teve, nestes anos todos, eu acompanho a eleição presidencial desde 1950, eu tinha 7 anos de idade. O melhor presidente da República
governo sério, sem denúncias de corrupção, com uma prática relativamente ao Congresso do qual ele havia participado, sem dando que se recebe. Nós sempre mencionamos os presidentes eleitos. Eu fui ministro do governo Fernando Henrique Cardoso, mas eu não canso de insistir, e muitos acham que isso é maluquice. O grande presidente que nós tivemos, resultado de eleição também, porque eleito vice, foi Itamar Franco. Quanto à decisão do governador, o que me parece é que o governador decidiu manifestar uma posição pessoal a respeito de algo que é dele. É o que eu faço com relação ao alcoolismo. Muitas pessoas me dizem, mas por que você dá entrevista sobre o alcoolismo, sobre os problemas que você teve com bebida alcoólica? Por que você se expõe, se isso inclusive teve um resultado muito ruim, com o falecimento até de um filho, e que machucou a tua família, e tu te expões dizem para mim, dando entrevistas sobre isso, porque eu quero ajudar pessoas, porque eu quero ajudar famílias, porque isto, inclusive, me dá um sentimento de libertação. A impressão que eu tenho é que num assunto desta natureza, o que o governador fez foi manifestar algo que ele quer que esteja claro e manifestado. Se vai ser presidente, ou candidato a presidente, será um candidato em que a população saberá desta condição. Mas, na minha ótica, a manifestação não foi meramente com objetivo eleitoral, foi com objetivo também desta afirmação pública. Porque a pressão devia de ser grande, como o senhor disse, houve, eu acho que várias contemplações com o gesto dele, mas teve o pessoal também que ele se alivia, né? Não deve ser fácil ser alvo de piadinha aí, de adversários, e afinal de contas a política é uma eterna concorrência. Deixa eu lhe perguntar um negócio, como é que o PMDB se posiciona nessa próxima eleição, como é que o senhor está vendo isso aí? Eu acho que o candidato ao Senado deverá ser José Ivo Sartori, né, doutor Odacir? Primeiro, deixa eu te dizer uma coisa, você sabe que a minha indicação para o Badesul tinha sido questionada, inclusive o relator votou desfavoravelmente, dizendo que eu era membro do diretório do partido político, a lei das estatais. O relator da Assembleia Legislativa, né, que tem que passar onde que se dá o crivo ao nome, né? O relator foi o deputado Riesgo, né? Mas foi vencido, todos os votos, menos o dele, foram favoráveis à indicação. Mas eu falei nesse sentido, para dizer que o grande argumento que se usou é que eu, embora militante partidário, hoje sou alguém fora das atividades executivas. Sim. O que eu sei é que aqui no Estado está havendo a preparação de candidatura, não apenas com o nome de candidato, o deputado Alceu Moreira ou outro candidato. O que está havendo é preparação de um programa para o Estado adaptado às circunstâncias e olhando para frente. Se vai haver candidato a senador do próprio partido ou não, isso é algo que no andar da carruagem ficará estabelecido. Nacionalmente, o partido hoje está com uma candidatura na rua que é da senadora Simone Tebet. Mas no andar da carruagem, essas questões todas são discutidas e analisadas. O que me parece muito importante é que, além das candidaturas já postas e que radicalizam, haja possibilidade, seja de que partido for, de que para a eleição presidencial haja uma terceira opção para os que não querem ficar de um lado ou outro deste radicalismo. Quanto ao Estado, me parece óbvio que o PMDB terá candidatos a governador e não é tão óbvio que, dentro de um contexto até de coligação, que tenha o candidato a senador.
É. Eu gosto muito da Simone Tebet. Eu acho que o PMDB não tem nesse ano outro caminho a não ser uma candidatura própria, um arranjo talvez com os partidos ali de centro, e ela me parece que surge como um grande nome, né, doutora Daci? Eu fui colega de congresso, embora o pai dela fosse senador e eu conheci vice-governador. Uhum. Eu tive grande convívio com ele e conheço também bem a senadora. Ela é uma figura com todas as condições, de disputar esta eleição e ser a presidente da República, e se for, tem todas as condições de ser uma boa presidente da República. Eu não sei o que vai acontecer, não sei se o candidato dessas forças não radicais será do MDB ou não, mas está vendo esse trabalho nesse sentido. Ela é senadora pelo MDB de Minas? Não, é Mato Grosso. Mato Grosso, né? Ela é nascida em Minas Gerais? Não sei, eu não tenho segurança dela. Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Pensei que até que poderia ser Minas, mas é um bom quadro, sem dúvida nenhuma, e está sendo muito incisiva. Aquela confissão que ela tirou do deputado Luiz Miranda na semana passada provou o poder de articulação dela, que é realmente acima da média. Doutora Daci, mais alguma manifestação daí? Olha, eu vou me despedir pelo ar do meu amigo Fernando Schwank, que daqui a pouco estará sendo entrevistado. Pois é. E que parte para uma tarefa importante. O ICA é uma instituição internacional de estudos e apoios a esse setor da agricultura, e o Fernando, quer como gestor público, quer como técnico, tem grandes serviços prestados a esse setor. Vai nos deixar fisicamente, vai para a Costa Rica nessa tarefa do ICA, mas sei que fará um trabalho extraordinário. Eu sou muito grato a ele pelas atenções que sempre